Testemunho de um jovem que encontrou a paz no Senhor. Meus irmãos, assista só comigo este testemunho que vai fortalecer a sua fé. É a história de um jovem que, em meio a uma batalha interior que parecia não ter saída, experimentou o cuidado do Senhor de uma maneira que só quem já passou por provas semelhantes pode entender. Não é uma história de milagres espetaculares, mas de uma fé que, mesmo pequena, foi suficiente para que Deus agisse. E hoje, esse jovem está aqui, firme na congregação, servindo ao Senhor com alegria. O peso no coração. Era um domingo de manhã, e o irmão Lucas, então com 22 anos, entrou no templo como de costume. Mas algo estava diferente. Seu rosto, antes sorridente, agora carregava uma sombra. Os irmãos notavam que ele já não cantava com a mesma disposição, e seus olhos, antes brilhantes, pareciam distantes. Ele mesmo não sabia explicar direito o que sentia, mas era como se uma nuvem escura pairasse sobre ele. Lucas havia sido criado na congregação desde criança. Seus pais, servos fiéis, sempre o levaram aos cultos, e ele, desde cedo, aprendeu a amar a obra do Senhor. Foi batizado nas águas em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, recebeu o Espírito Santo e falava em línguas como sinal da presença de Deus em sua vida. Tudo parecia estar no seu lugar. Mas, aos poucos, algo começou a mudar. Ele mesmo não sabia dizer quando começou. Talvez depois de uma decepção no trabalho, ou quando alguns amigos de fora da congregação começaram a questionar sua fé. Por que você vai tanto na igreja? Não tem nada melhor para fazer? Perguntavam. Lucas no início respondia com convicção, é lá que eu encontro força. Mas com o tempo aquelas palavras começaram a ecoar em sua mente. E sem perceber, ele foi se afastando. Não foi de uma vez. Não deixou de ir aos cultos, mas seu coração já não estava mais ali. Ele chegava, sentava-se nos bancos de trás, e sua mente divagava. As canções que antes o enchiam de paz agora soavam vazias. As palavras dos irmãos mais velhos que antes o animavam, agora pareciam não fazer sentido. Ele orava, mas suas orações eram curtas, quase mecânicas. Senhor, me ajuda, dizia, mas sem a mesma fé de antes. Até que chegou um dia em que ele não aguentou mais. Depois de um culto foi para casa e sozinho em seu quarto, chorou. Não eram lágrimas de arrependimento, mas de desespero. O que está acontecendo comigo? Pensava. Por que eu não sinto mais alegria? Por que tudo parece tão pesado? Ele se sentia como se estivesse afundando em areia movediça, e quanto mais lutava, mais se sentia preso. A oração de uma mãe. Enquanto Lucas lutava em silêncio, sua mãe, Irmã Maria, percebia que algo não estava bem. Ela via o filho chegando tarde dos cultos, evitando conversas, e seu sorriso havia desaparecido. Uma noite depois que todos dormiram, ela entrou no quarto e se ajoelhou ao lado da cama do filho. Com lágrimas nos olhos, começou a orar. Senhor, o Senhor sabe o que está acontecendo com o meu filho. Eu não sei o que fazer, mas o Senhor sabe. Por favor, toca no coração dele. Não deixe que ele se afaste de ti. Dá-lhe força para voltar, porque sem ti, nós não somos nada. Em nome de Jesus, amém. Ela não contou a ninguém sobre sua oração. Não fez alarde, não chamou os irmãos para orarem junto. Simplesmente confiou que Deus ouviria seu clamor. E Deus ouviu. O sonho que mudou tudo. Algumas noites depois, Lucas teve um sonho. Não foi um sonho comum, cheio de imagens confusas. Foi claro, como se estivesse acontecendo bem ali, diante dos seus olhos. No sonho, ele estava em um lugar escuro, como um túnel sem saída. Não conseguia ver nada à sua frente, apenas escuridão. De repente, uma luz fraca apareceu ao longe. Ele tentou caminhar em direção à luz, mas suas pernas pareciam pesadas, como se estivessem presas por correntes invisíveis. Quanto mais ele se esforçava, mais exausto ficava. Foi então que ouviu uma voz suave, mas firme. Lucas, por que você está lutando sozinho? Ele olhou ao redor, mas não viu ninguém. A voz parecia vir de dentro dele mesmo. Eu não aguento mais, respondeu com a voz embargada. Tudo está tão difícil. Não sinto mais alegria, não sinto mais paz. O que está acontecendo comigo? A voz voltou, calma e cheia de amor. Você se afastou de mim. Não foi eu que me afastei de você. Volte. Eu estou aqui, esperando por você. Lucas acordou de repente, o coração acelerado. O quarto ainda estava escuro, mas ele sentia uma paz que não sentia há muito tempo. Não eram palavras bonitas, não era um milagre espetacular. Era apenas a certeza de que Deus havia falado com ele. Não de forma audível, não com trovoadas ou sinais no céu, mas de uma maneira que só ele poderia entender. Ele se ajoelhou ao lado da cama e pela primeira vez em meses orou com o coração. Senhor, eu não sei o que está acontecendo comigo, mas eu sei que preciso de ti. Perdoa-me por me afastar. Ajuda-me a voltar. Não quero mais viver assim.
Em nome de Jesus, amém. O primeiro passo de volta. No domingo seguinte, Lucas chegou mais cedo ao templo. Não sentou nos bancos de trás como fazia antes. Desta vez, sentou-se mais à frente, perto dos irmãos mais velhos. Quando começaram os cânticos, ele cantou. Não com a mesma intensidade de antes, mas cantou. E enquanto cantava, sentiu algo estranho. Uma lágrima escorreu pelo seu rosto. Não era uma lágrima de tristeza, mas de alívio. Como se um peso tivesse sido tirado de seus ombros. Depois do culto, o irmão João, um dos cooperadores, aproximou-se dele. Lucas, tudo bem? Você tem estado quieto ultimamente. Lucas hesitou por um momento, mas então decidiu ser sincero. Irmão João, eu tenho passado por um momento difícil. Sinto como se estivesse perdendo a fé. Não sei o que fazer. O irmão João não o julgou. Não lhe deu um sermão. Simplesmente colocou a mão em seu ombro e disse: todos nós passamos por provas, meu irmão. Mas Deus não nos desampara. Ele está contigo, mesmo quando você não sente. O importante é não desistir. Continue vindo aos cultos, continue orando. Deus vai te restaurar. Aquelas palavras simples foram como um bálsamo para Lucas. Ele não tinha uma solução mágica, mas tinha a certeza de que não estava sozinho. A restauração gradual. Nos dias que se seguiram, Lucas começou a se dedicar mais à obra do Senhor. Não de forma forçada, mas com um desejo sincero de se aproximar de Deus. Começou a chegar mais cedo aos cultos, a participar das reuniões de jovens, a ajudar na limpeza do templo. Não era nada grandioso, mas eram pequenos passos que o traziam de volta. Um dia, o irmão Paulo, um dos presbíteros, convidou-o para participar de uma visita a um irmão doente. Lucas aceitou, mesmo com um pouco de receio. Quando chegaram à casa daquele irmão, viram um homem fraco, mas com um sorriso no rosto. Irmãos, que alegria ver vocês aqui, disse o irmão doente. Sabia que vocês viriam. Ore por mim, por favor. Lucas nunca tinha orado por alguém daquele jeito. Sempre achava que não sabia as palavras certas. Mas naquele momento sentiu uma paz e simplesmente orou. Senhor Jesus, tu és o médico dos médicos. Toca neste teu servo, dá-lhe força e saúde. Que a tua vontade seja feita. Em nome de Jesus, amém. Quando terminou de orar, o irmão doente segurou sua mão e disse: obrigado, meu irmão. Eu senti a presença do Senhor aqui. Aquilo marcou Lucas. Ele percebeu que não precisava ser perfeito, não precisava ter palavras bonitas. Bastava ter um coração sincero. A vitória final. Com o tempo, Lucas foi se restaurando. Não foi de um dia para o outro. Houve momentos em que a tristeza voltava, momentos em que ele ainda se questionava. Mas agora ele sabia para onde correr. Sabia que na congregação encontraria força. Sabia que na oração encontraria paz. Um domingo, durante o culto, o irmão que presidia leu um versículo que tocou fundo em seu coração. Ele me livrou porque ele se agrada de mim. Salmos 18:19. Lucas sentiu como se aquelas palavras tivessem sido escritas especialmente para ele. Não porque ele fosse especial, mas porque Deus se agrada daqueles que o buscam, mesmo em meio às lutas. Hoje, Lucas está firme na congregação. Não é um supercristão, não é alguém que nunca mais sentiu tristeza. Mas agora ele sabe onde encontrar força. Ele serve no departamento de jovens, ajuda nas campanhas evangelísticas e, acima de tudo, testemunha para outros jovens que passam pelo mesmo que ele passou. Eu sei como é se sentir perdido, diz ele. Mas eu também sei que Deus não nos abandona. Ele está sempre de braços abertos, esperando a gente voltar. Não importa o quanto você tenha se afastado, Ele está pronto para te receber. Uma lição para todos nós. Meus irmãos, este testemunho não é sobre um jovem que nunca mais sentiu tristeza. Não é sobre alguém que de repente se tornou perfeito. É sobre um servo de Deus que, em meio à prova, aprendeu a confiar no Senhor. É sobre um Deus que não desampara os seus, mesmo quando nós nos afastamos. Talvez você esteja lendo isto e pense: será que ainda tem jeito para mim? Ouça o que o Senhor diz: sim, tem. Enquanto houver vida, há esperança. Volte para mim, e eu te restaurarei. Deus não nos promete uma vida sem provas, mas promete estar conosco em meio a elas. Não nos promete que nunca sentiremos tristeza, mas promete nos dar paz que excede todo entendimento. Não nos promete que tudo será fácil, mas promete que se permanecermos firmes, veremos a sua glória. Se você está passando por um momento difícil, não desista. Continue firme. Continue orando. Continue vindo aos cultos. Deus está trabalhando, mesmo quando você não vê. Ele é fiel, e Ele não vai te deixar. Que este testemunho fortaleça a sua fé. Que ele te lembre de que não importa o quão escuro pareça o caminho, Deus está contigo. E Ele vai te guiar de volta para a luz. Glória ao nome santo do Senhor. Amém.
Testemunho CCB. Jovem escapa da tristeza após sonho esperançosos. Deus restaurou a alegria. Continuação expandida com detalhes, diálogos e vivências do cotidiano cristão na congregação cristã no Brasil. A luta silenciosa e o clamor noturno. As noites eram as piores para Mateus. Enquanto o mundo dormia, ele ficava acordado, revirando-se na cama, com o peso de pensamentos que pareciam não ter fim. Por que eu? Por que tudo parece tão difícil? As lágrimas escorriam em silêncio, molhando o travesseiro, enquanto a escuridão do quarto parecia ecoar seus medos. Ele se sentia como um barco à deriva, sem rumo, mesmo cercado por irmãos na fé. Certa madrugada, depois de mais uma noite de insônia, Mateus ajoelhou-se ao lado da cama, não por força de hábito, mas por um desespero que já não conseguia conter. Senhor, se o Senhor existe mesmo, me mostra um sinal. Eu não aguento mais essa dor. Não aguento mais me sentir sozinho, mesmo no meio de tanta gente. As palavras saíram entre soluços, e pela primeira vez em meses, ele não se levantou logo em seguida. Ficou ali curvado como se esperasse uma resposta imediata. Mas o silêncio persistia. Ou pelo menos era o que ele pensava. O sonho que mudou tudo. Naquela mesma noite, exausto, Mateus finalmente adormeceu. E então veio o sonho. Ele se viu em um campo vasto, coberto por um céu azul tão intenso que parecia irreal. À distância, uma figura se aproximava, um homem de roupas simples, mas com uma presença que enchia o coração de paz. Não era necessário perguntar quem era. Mateus sabia. Filho, por que você está com tanto medo? A voz era suave, mas penetrava sua alma como uma espada afiada. Mateus tentou responder, mas as palavras não vinham. Então o Senhor estendeu a mão e tocou seu ombro. Você não está sozinho. Nunca esteve. Eu vejo cada lágrima que você chora. Cada noite em que você se sente abandonado, eu estou lá. Mas você precisa me deixar entrar. Como o Senhor? Finalmente Mateus conseguiu falar. Eu oro, eu venho aos cultos, eu tento, mas a dor não passa. O Senhor sorriu, e aquele sorriso foi como um raio de sol depois de uma tempestade. Porque você tem buscado alívio, não a mim. A alegria não está na ausência do sofrimento, mas na minha presença nele. Volte para o altar. Não como um dever, mas como um filho que precisa do pai. E então, o sonho terminou. O despertar e a decisão. Mateus acordou com o coração acelerado, suado, como se tivesse corrido quilômetros. Mas pela primeira vez em meses havia algo diferente. Uma paz estranha, como se uma carga tivesse sido tirada de suas costas. Ele olhou para o relógio, 4h37. Ainda era madrugada, mas ele não conseguia nem queria voltar a dormir. Sentou-se na beira da cama, pegou a Bíblia que ficava na cabeceira poeirenta, ele notou com culpa, e abriu aleatoriamente. Seus olhos caíram em Salmos 35, porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. As palavras pareciam escritas só para ele. Nesse momento, Mateus tomou uma decisão. Ele não iria mais apenas frequentar os cultos. Ele iria buscar a Deus. De verdade. O reencontro com a congregação. No domingo seguinte, Mateus chegou mais cedo ao templo. Não foi por acaso. Ele queria orar antes do culto começar, algo que não fazia há muito tempo. Ao entrar, o cheiro familiar de madeira envernizada e incenso o envolveu, trazendo memórias de quando era criança e ia à igreja com os pais, cheio de fé e entusiasmo. Irmã Clara, uma das diaconisas, o viu e se aproximou com um sorriso. Mateus, que bom te ver cedo hoje. Tudo bem? Ele hesitou. Poderia mentir, como sempre fazia, e dizer que estava bem. Mas algo dentro dele não deixou. Não, irmã. Na verdade, não está. Mas eu estou aqui porque eu preciso de Deus. A voz falhou um pouco, mas ele se segurou. Irmã Clara não deu um sermão. Não disse que tudo ia passar. Ela apenas colocou a mão em seu ombro e orou, ali mesmo, em voz baixa: Senhor, restaura este jovem. Dá-lhe forças para continuar. Que ele sinta o teu amor hoje. E Mateus chorou. Não de vergonha, mas de alívio. O culto que quebrou as correntes. Quando o culto começou, Mateus não se sentou nos fundos como de costume. Desta vez, ele foi para a frente, perto do altar. E quando o irmão que presidia fez o chamamento para oração, ele não resistiu. Ajoelhou-se, e as lágrimas vieram sem controle. Não eram lágrimas de dor, mas de entrega. Senhor, eu não aguento mais sozinho. Toma minha vida. Toma minha tristeza. Eu quero te servir de verdade. Irmãos ao seu redor também oravam, uns em voz alta, outros em silêncio. Mas Mateus só ouvia uma voz, a de Deus, sussurrando em seu coração: Filho, você está em casa. Quando se levantou, algo havia mudado. Não era que a dor tivesse desaparecido magicamente, mas agora ele tinha certeza, não estava mais sozinho.
Os pequenos milagres do cotidiano. Nos dias que se seguiram, Mateus começou a notar coisas que antes passavam despercebidas. As mensagens de texto dos irmãos da mocidade, perguntando como ele estava, algo que antes ele ignorava, achando que eram apenas formalidades. O convite do irmão Paulo para ajudá-lo em um trabalho voluntário na igreja, distribuindo cestas básicas para famílias necessitadas. Mateus, você tem um dom para lidar com pessoas. Vamos usar isso para a glória de Deus? A oração da irmã Maria, uma senhora idosa que depois do culto, o chamou de lado e disse: Filho, Deus me mostrou que você está passando por uma batalha. Mas ele disse que você vai sair vencedor. Não desista. Cada pequeno gesto era como um lembrete: Deus está aqui. Ele se importa. A restauração da alegria. Uma tarde, enquanto ajudava na limpeza do templo, Mateus parou por um momento e olhou ao redor. O sol entrava pelas janelas, iluminando os bancos de madeira, o púlpito, o altar. Ele se lembrou de quando era criança e corria por aqueles corredores, brincando com os amigos depois do culto. Onde tinha ido aquela alegria? E então, como um flash, ele entendeu. A alegria não tinha sumido. Ele é que tinha se afastado dela. Naquela noite, pela primeira vez em meses, Mateus pegou seu violão, que há tempos estava guardado, e começou a tocar hinos. Não eram notas perfeitas, sua voz estava desafinada, mas não importava. Ele cantava para Deus, e Deus ouvia. Aleluia, glória a Cristo, que na cruz morreu por mim. Hoje vivo, hoje canto, porque Ele me salvou assim. E enquanto cantava, uma paz indescritível encheu seu coração. Não era a ausência de problemas, mas a certeza de que, independentemente deles, Deus estava no controle. O testemunho que tocou vidas. Algumas semanas depois, durante um culto de mocidade, o irmão que presidia pediu que alguém desse um testemunho. Mateus sentiu um impulso no coração. Ele nunca tinha falado em público antes, mas desta vez, não resistiu. Levantou-se trêmulo e começou. Irmãos, eu vim aqui hoje para dizer que Deus é fiel. Há alguns meses eu estava afundado em tristeza. Achava que ninguém entendia, que ninguém se importava. Eu vinha aos cultos, mas meu coração não estava aqui. Eu orava, mas não acreditava que Deus me ouvia. Até que numa noite ele me falou em um sonho. Não foi um sonho bonito, cheio de anjos e luzes. Foi simples, mas foi real. E daquele dia em diante, tudo começou a mudar. Ele contou sobre as noites de choro, sobre o sonho, sobre a decisão de buscar a Deus de verdade. E quando terminou, havia silêncio no templo. Depois, um irmão se levantou e disse: Mateus, eu também passei por isso. Obrigado por ter coragem de compartilhar. Você não sabe quantos aqui precisavam ouvir isso. E então, outros começaram a se manifestar. Jovens, adultos, até idosos, todos com histórias semelhantes, de dor, de dúvida, de restauração. A vida depois da restauração. Hoje, Mateus não é mais o mesmo. Não porque sua vida se tornou perfeita, os problemas ainda existem, as tentações ainda batem a porta, mas agora ele tem uma certeza inabalável: Deus não desampara os seus. Ele agora faz parte do grupo de louvor da mocidade, ajuda na escola bíblica dominical e, sempre que pode, compartilha sua história com aqueles que estão passando pelo mesmo que ele passou. Certa vez, um jovem o procurou depois do culto, com os olhos cheios de lágrimas. Irmão Mateus, eu também estou me sentindo assim. Como você conseguiu sair dessa? Mateus sorriu e colocou a mão no ombro dele, da mesma forma que irmã Clara tinha feito com ele meses antes. Não fui eu que saí. Foi Deus que me tirou. E Ele pode fazer o mesmo por você. Basta você deixar. Uma mensagem para quem está lendo. Talvez você, que está lendo este testemunho, esteja passando por um momento parecido. Talvez você se sinta sozinho, mesmo rodeado de pessoas. Talvez você ore, mas sinta que suas orações não passam do teto. Talvez você tenha dúvidas, medos, tristezas que parecem não ter fim. Se esse é o seu caso, ouça o que Deus está dizendo hoje. Filho, eu te vejo. Cada lágrima, cada noite sem dormir, cada dor que você carrega, eu sei. E eu não te abandonei. Volte para mim. Não com palavras vazias, não por obrigação, mas com coração. Porque eu te amo. E eu tenho um plano para a sua vida, mesmo que você não enxergue agora. Deus não promete que a estrada será fácil. Mas Ele promete que você não caminhará sozinho. O convite final. Se você está na Congregação Cristã no Brasil ou em qualquer outra igreja, não desista dos cultos. Não desista da oração. Não desista da comunhão com os irmãos. Porque é ali no altar que Deus se revela. Se você se afastou, volte. Não espere se sentir pronto. Venha como está. Deus não está esperando perfeição. Ele está esperando um coração disposto a se render. E se você nunca teve um encontro real com Jesus, hoje pode ser esse dia.
Basta você dizer, como Mateus disse: Senhor, eu não aguento mais sozinho. Toma minha vida. Eu quero te conhecer. A certeza da vitória. A história de Mateus não é sobre um homem que nunca mais sentiu tristeza. É sobre um homem que aprendeu a confiar em Deus mesmo na tristeza. É sobre um Deus que não desampara os seus, mesmo quando nós nos afastamos. Talvez você esteja lendo isto e pense: será que ainda tem jeito para mim? Ouça o que o Senhor diz. Sim, tem. Enquanto houver vida, há esperança. Volte para mim, e eu te restaurarei. Deus não nos promete uma vida sem provas, mas promete estar conosco em meio a elas. Não nos promete que nunca sentiremos tristeza, mas promete nos dar paz que excede todo entendimento. Não nos promete que tudo será fácil, mas promete que se permanecermos firmes, veremos a sua glória. Se você está passando por um momento difícil, não desista. Continue firme. Continue orando. Continue vindo aos cultos. Deus está trabalhando, mesmo quando você não vê. Ele é fiel, e Ele não vai te deixar. Que este testemunho fortaleça a sua fé. Que ele te lembre de que não importa o quão escuro pareça o caminho, Deus está contigo. E Ele vai te guiar de volta para a luz. Glória ao nome santo do Senhor. Amém.